E no nosso menu do mundo do futebol, eu começo com a seleção brasileira que segue com os treinamentos na Inglaterra. O técnico Tite já começa a esboçar a equipe considerada titular para a Copa do Mundo e Danilo deve ser o lateral direito. Treino após treino, Neymar aparece mais confiante. A recuperação depois da lesão é difícil, mas ele mostra um pouco do trabalho de fisioterapia nas redes sociais. O lateral direito Danilo costuma marcar Neymar nos treinos e ele fala sobre a recuperação física do craque. Cada dia ele está melhorando, está cada dia mais rápido, cada dia com mais agilidade, cada dia mais difícil de defender. E para chegar na Copa do Mundo ele possa chegar, se não no 100%, perto disso, que para a gente é muito importante. Danilo talvez sequer fosse convocado para o Mundial. Ele só garantiu a vaga depois de Daniel Alves machucar o joelho. E agora, com Fagner também longe da melhor forma, pode até ser o titular de Tite. Essa é uma história que se repete em quase todas as Copas. Há casos de jogadores que recebem uma oportunidade inesperada depois de lesões de companheiros. Se depender do currículo de Danilo, Tite pode ficar tranquilo. Ele é um vencedor. Já foi campeão da Libertadores da América, dos campeonatos de Portugal, Espanha e Inglaterra, da Liga dos Campeões da Europa, do Mundial de Clubes e do Mundial Sub-20 pela base da seleção. Só falta mesmo uma Copa do Mundo. Uma coincidência bacana, a final da Copa do Mundo ser no dia do meu aniversário. Eu espero estar lá no dia 15 para poder jogar, se não jogar, poder ajudar de alguma forma. E, claro, vou ficar imensamente satisfeito se a gente conseguir o título nesse dia. A seleção brasileira tem uma preocupação no departamento médico. O meia Renato Augusto sentiu dores no joelho. Ele não treinou hoje e também vai ser poupado amanhã. A comissão técnica vai avaliar se o atleta tem condições de participar do amistoso contra a Croácia no próximo domingo. O Guarani viajou hoje para Caxias do Sul e amanhã o time de Campinas enfrenta o Juventude pela Série B do Brasileiro. Jogar fora de casa para o Guarani é um problema a ser resolvido nessa Série B. A equipe já disputou 9 pontos como visitante e somou apenas 1. Mas nos 3 jogos, a sensação foi a mesma. Dava para ter voltado para Campinas com resultados melhores. Uma situação que incomoda todo o elenco bugrino. Que incomoda desde o primeiro jogo, ainda mais da maneira que foi. Eu acho que o Fortaleza e o Goiás, eu acho que o que incomodou foi a gente ter perdido os pontos pela mesma razão, por ter repetido o erro, né, de final de jogo, de atenção, de concentração. Então a gente já conseguiu um ponto fora de casa na última partida, a gente espera aumentar a nossa produção, ter cada vez mais atenção, mais concentração, para que a gente não deixe escapar esses pontos fora de casa, porque é muito importante. Pela primeira vez no campeonato, o Guarani vai fazer 2 jogos seguidos como visitante, contra o Juventude em Caxias do Sul e contra o CSA em Maceió. 2 oportunidades para colocar o time mais perto do G4. Aumenta ainda mais a nossa necessidade de concentração, de estar bem preparado a cada lance, a cada jogada, porque esses pontos, sem dúvida nenhuma, fazem a diferença na sequência não só da tabela, mas de confiança. A Ponte Preta treinou hoje pensando no jogo de sábado contra o Oeste aqui no Moisés Lucarelli. Quem comandou esse treino no CT do Jardim Eulina foi o técnico interino João Brigatti. O lateral esquerdo Ourinho, recuperado de uma lesão, trabalhou normalmente com o restante do elenco. O treinador da Macaca ainda não indicou se o lateral esquerdo volta ao time titular. Lembrando que a partida contra o Oeste vai ser com portões fechados, porque a Ponte Preta cumpre suspensão por causa aí da invasão de gramado que aconteceu no ano passado. O São Paulo venceu o Botafogo no Morumbi e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. No primeiro minuto de jogo, um susto. Depois dessa dividida com o zagueiro Anderson Martins, João Pedro caiu inconsciente no gramado. O jogador do Botafogo, na queda, bateu a cabeça no chão e precisou ser retirado de ambulância do estádio. João Pedro foi submetido a uma tomografia, ficou em observação durante a noite e passa bem. A saída do João Pedro não abalou o Botafogo. Com a bola rolando, Valência achou espaço, arriscou um chute de fora da área e marcou um golaço. Mas a vantagem botafoguense durou pouco. 3 minutos depois, nesse lance duvidoso, o juiz marcou pênalti em cima de Everton. Nenê bateu e trouxe o São Paulo de volta para... O gol animou o tricolor e os mais de 25 mil torcedores. O São Paulo veio para cima e depois do cruzamento de Marcos Guilherme, Diego Souza de peito virou o jogo.
Com a vantagem, o time paulista aproveitou um erro na saída de bola do Botafogo e em 2 toques rápidos, Everton fez o terceiro. Na volta do intervalo, Valência bateu falta na área e Rodrigo Pimpão diminuiu. O gol serviu para dar emoção nos minutos finais, mas não foi o suficiente para o Botafogo empatar. Com a vitória, o São Paulo segue sendo o único time invicto do Campeonato Brasileiro. Continua subindo na tabela de classificação e agora se prepara para um clássico no final de semana contra o rival Palmeiras. A gente sabe da dificuldade, vamos jogar fora de casa, mas vamos em busca do resultado positivo. Já o Botafogo fica estacionado com 9 pontos na 13ª posição e também terá um clássico no fim de semana contra o Vasco em São Januário. Em Belo Horizonte, o Palmeiras perdeu para o Cruzeiro por 1-0. O resultado aumentou a pressão sobre o técnico Roger Machado. Mesmo com a crise de abastecimento, 19 mil torcedores foram ao Mineirão. Com crise, sem crise, sempre Cruzeiro. Como a gente sai muito pouco com carro, a gente transporte mais de moto, o carro mais para fim de semana, deu para vir, sim. Não dá para perder o jogo. Não, com certeza não. Aí nós temos que ter mais um casal também. O Cruzeiro teve a primeira boa chance do jogo, logo aos 11 minutos. Egídio cruzou para Sassá, que cabeceou fraco para fora. O Palmeiras respondeu em cobrança de falta. Fábio defendeu. No segundo tempo foi a vez de Dudu arriscar de longe. Fábio de novo evitou o gol. Aos 23 minutos, Robinho cruzou e Rafael Sobis chutou com o goleiro Jailson caído. 1 Cruzeiro, 0 Palmeiras. Sobis de novo, mas desta vez na cobrança de falta, que assustou Jailson. Só que o placar não mudou mais. Vitória do Cruzeiro, 1-0. Com o resultado, o Cruzeiro chega à segunda vitória seguida no campeonato e se aproxima do G4, o grupo dos 4 primeiros colocados. No domingo, vai a Fortaleza enfrentar o Ceará. Já o Palmeiras conheceu a sua segunda derrota seguida, resultado que aumenta a pressão sobre o técnico Roger Machado. No sábado, o compromisso é o clássico contra o São Paulo na Arena Palmeiras. Eu sei que o torcedor tá chateado e cobra muito, né, que a gente possa ter uma regularidade em alto nível, né, uma sequência maior que permita o torcedor, né, vislumbrar que essa equipe de fato vai manter esse equilíbrio por mais tempo e disputar as competições como a gente vem disputando de uma certa forma, né, a Copa do Brasil, a Libertadores em bom nível, o brasileiro começando com certa estabilidade, né, o que a gente quer é encontrar essa regularidade. É um momento bom, quando o momento está bom, e é sinal de que estamos fazendo as coisas bem feitas, a bola sobra para a gente e foi o gol da vitória, de uma vitória importantíssima, de um jogo grande. Essa rodada do Brasileiro da Série A teve apenas um empate por 0-0, foi no jogo entre Grêmio e Fluminense. Nas outras partidas, muita emoção e bola na rede. Na Ilha do Retiro, Rogério driblou o goleiro Vitor e abriu o placar para o Sport Recife. No começo do segundo tempo, o Atlético Mineiro empatou com Casares, num lance em que os jogadores do Sport reclamaram de impedimento. Aos 20 da segunda etapa, numa jogada de insistência, o Galo virou o jogo com Ricardo Oliveira. Mas empurrado pela torcida, o Sport foi em busca dos 3 pontos. Gabriel deixou tudo igual de novo. E na cobrança de pênalti, Michel Bastos definiu o placar. Sport Recife 3, Atlético Mineiro 2. Jogo de muitos gols também no estádio Barradão, em Salvador. O Internacional abriu o placar com Patrick. A vantagem colorada aumentou quando Adelan tentou desviar o cruzamento e mandou contra. 7 minutos depois, o Vitória diminuiu o placar na cobrança de falta de Wallison. Depois de fazer um gol contra, Adelan também marcou a favor e deixou tudo igual. Mas aos 48 do segundo tempo, Nico Lopes fez a festa colorada. Internacional 3, Vitória 2. Depois de 3 rodadas, o Vasco da Gama conseguiu vencer no Brasileirão. E foi com um golaço de Iago Pikachu. 1-0 contra o Paraná Clube, que segue na lanterna com apenas 3 pontos somados. Na Arena Condá, a Chapecoense também espantou a má fase contra o Ceará. Arthur Kaique abriu o placar. E na cobrança de falta, Canteiros garantiu os 3 pontos que tiraram a Chape da zona de rebaixamento. Já o Ceará é o penúltimo colocado.
Às 9 da noite, o Santos entra em campo contra o Atlético Paranaense. Se não vencer, o time termina a rodada na zona de rebaixamento. Depois de 3 meses afastado dos gramados por uma lesão no olho após uma bolada, Bruno Henrique voltou aos gramados no último final de semana para a alegria do elenco santista. Mas na derrota para o Cruzeiro, um susto. Bruno Henrique tentou a finalização, se chocou contra a trave e sentiu. O atacante virou dúvida antes da viagem para Curitiba, mas foi liberado pelo departamento médico. E hoje deve ficar no banco de reservas por opção do técnico Jair Ventura. Às 9 da noite, o Peixe encara o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, em busca da 3ª vitória no Brasileirão. E a pressão sobre o time da Vila Belmiro aumentou depois dos jogos de ontem. O Santos está na zona de rebaixamento e só uma vitória tira a equipe do Z4. O Atlético Paranaense também vive a pressão da zona de rebaixamento. O time de Fernando Diniz é o 18º colocado. A expectativa do treinador é enfrentar um Santos recuado na Arena da Baixada. Algumas vezes ele cedeu poucos contra-ataques. A tendência é que o Santos venha de maneira recuada, porque todo mundo marcou a gente atrás. E todo jogo também acaba sendo um treinamento para a equipe se desenvolvendo. E com os jogadores que a gente tem em mãos hoje. Então a gente não tem todo mundo à disposição. O Flamengo venceu o Bahia por 2-0 e o jogo entre Corinthians e América Mineiro ainda está rolando. O Corinthians abriu o placar no comecinho do segundo tempo, 1-0 por enquanto na Arena Corinthians.